O que está acontecendo com o Flamengo, até eu publiquei no meu blog hoje cedo um post dando um resumo mais ou menos do que está ocorrendo no clube. O Flamengo, desde a saída do Flávio Godinho, que por questões pessoais, né, que no caso por questões pessoais ele foi envolvido na Lava Jato e deixou a vice-presidência de futebol. O Bandeira de Melo, que é o presidente, passou a acumular a pasta. E se fechou no futebol. O futebol do Flamengo está nas mãos de Eduardo Bandeira de Melo e de Fred Luz, que é o CEO, o diretor-geral do clube. E abaixo deles o diretor executivo de futebol, que é o Rodrigo Caetano, que responde ao Bandeira de Melo. Então, todas as decisões passam por ele. O Rodrigo Caetano não vai mandar técnico embora, não pode tomar certas decisões maiores. Como falávamos ontem aqui do caso do Felipe Melo, quando o Palmeiras contratou. Claro que o Gagliotti aprovou. O Marcos não vai contratar um jogador desse sem consultar o presidente. Então, hoje o futebol do Flamengo passa pelas mãos do Eduardo Bandeira de Melo. E ele toma suas decisões da sua maneira, sem avaliar outras questões. Não existe uma cobrança técnica em cima do Zé Ricardo. Cobrança técnica é discutir questões que envolvam a montagem do time, a escalação, as escolhas. Você acha que o Rodrigo não faz desempenho. isso? O Rodrigo acho que faz isso, mas ele é desautorizado pelo presidente quando o presidente vai na televisão, como foi a Fox. Rodrigo teve lá uma cobrança forte quarta-feira em cima do time após a derrota para o Santos na Vila. Rafael Vaz, matéria publicada pelo Globoesporte.com, reage, não gostou, há uma discussão. Isso foi na quarta. No sábado, na Fox, vai uma entrevista do Eduardo Bandeira de Melo, que diz, eu tenho os meus protegidos, entre eles o próprio Rafael Vaz. Ora, você está desautorizando o cara que você contratou para comandar um departamento. Então, isso é um desastre do ponto de vista da gestão. E é só um pequeno exemplo dos erros que vêm sendo cometidos. O técnico Zé Ricardo parece disposto a morrer abraçados com alguns jogadores, sendo que há atletas que foram contratados num outro momento, em que o dinheiro era mais curto, o Flamengo tinha um elenco mais modesto, até médio, mas outros jogadores chegaram e alguns atletas não saem do time. O símbolo disso é o Márcio Araújo. Porque um jogador tecnicamente limitado, a questão do Márcio Araújo não é analisar apenas o que ele faz em campo, é o que ele simboliza. Ele simboliza um pensamento pequeno, um pensamento menor, de que é preciso ter aquele personagem ali, mesmo havendo outros homens para essa função, contratados para ocupar aquele espaço, porque são jogadores melhores, tecnicamente melhores, com mais currículo, com condições de fazer algo que ele não consegue fazer. Ontem, inclusive, falou em 2 gols, diga-se de passagem, né? Um deles ele deu passe até o gol do Bruno Henrique, tentou dar o bote, deu o bote errado. Então, o que está acontecendo hoje no Flamengo? Os vice-presidentes, amanhã, terão uma reunião com o Bandeira de Melo. Essa reunião já estava agendada. Quando a agendaram, evidentemente, ninguém imaginava que a discussão fosse tão quente com relação ao futebol. Há um enorme descontentamento por parte desses VPs, porque eles não são ouvidos e, ao mesmo tempo, tomam porrada na rede social. Porque vão lá até a sua conta, falar do Flamengo. Na hora que o time vai mal, eles também apanham. E hoje, de fato, eles não têm nenhuma voz ativa. Tudo passa pela cabeça do presidente do clube. Ele está decidindo. Então, amanhã ele deve ser questionado. A tendência é que ele seja cobrado. Algumas pessoas falaram até em renúncia, mas não existe um bloco unido para renunciar coletivamente. Eu acho que se esses VPs estão realmente insatisfeitos, deveriam entregar seus cargos, porque se você participa de algo com o qual você não concorda, você está assinando embaixo. Se acha que o futebol do Flamengo está bem gerido e que o presidente deve continuar comandando da maneira que está comandando, praticamente sozinho, da maneira dele, sem nenhuma experiência para tal, sem nenhum conhecimento técnico para tal, nem como gestor de futebol, tampouco como entendedor do assunto, né? Então, renuncie, faça alguma coisa, ou faça com que ele reflita, com que ele ouça as pessoas, com que ele possa buscar ajuda de quem eventualmente possa ajudá-lo. Também não adianta buscar ajuda no lugar errado. Então, é uma crise muito grande e que gera uma outra situação para os jogadores. Ultimamente, pessoas do Flamengo têm dito, não, hoje o jogador quer jogar no Flamengo, porque o Flamengo paga em dia, tem um ótimo CT, agora arrumamos um estádio no Rio, não tem que ficar viajando, tem muita torcida, tem muita mídia, é legal jogar no Flamengo. Bem, é legal, sim. Só que alguns jogadores com currículo vencedor, caso do Guerreiro, que pode ganhar esse salário no Flamengo, ganha em outro clube. Ele pode ganhar isso aí em outro clube, até mais fora do Brasil. Ele é um jogador que tem mercado. Então, o que o Flamengo paga a ele, não significa que ele não possa conseguir algo parecido em outro lugar. Ele pode conseguir, sim. Pode conseguir, sim. E outros jogadores. Isso começa a inverter a mão. Você quer jogar num time vencedor ou quer jogar num time que não consegue decolar, que investe muito, mas não anda e que, ao mesmo tempo, sofre cobranças no aeroporto, como se fosse aqueles tempos do Flamengo desorganizado, com uma dívida crescente, uma bagunça danada. E isso aí era quase rotina no clube, e como acontece em outros clubes no Brasil. Então, a má gestão do futebol pode comprometer toda a reformulação que está sendo feita no clube desde 2012, 2013. Pensando como é que está a cabeça do Diego, né? Isso vale para o Diego, para o Everton Ribeiro. Lógico que eles também têm responsabilidade quando também erram em campo, porque o time também joga boas partidas, como fez ontem, um bom jogo contra o Santos, mas o time, ele não liquida o adversário, ele não mata. Ontem o Santos, até o Levi admitiu, não fez um bom jogo e venceu.
O Flamengo tomou 7 gols do Santos em uma semana. 4 de bolas jogadas na área. Tomou o 6º gol com infiltração ali, dessa vez com o passe do Márcio Araújo para trás, o gol do Bruno Henrique, entre o zagueiro e o lateral. Aquela jogada que se repete com muita frequência já desde lá de trás do jogo do Cruzeiro. Então, é uma crise séria, a maior, acho, nessa gestão do Bandeira de Melo, porque pela primeira vez a cobrança é feita, exagerada, é verdade, mas tirando esses excessos do aeroporto, o torcedor cobra o quê? Peraí, vocês pediram paciência, a torcida esperou. Pagaram lá as DARFs, acertaram as contas, contrataram bons jogadores, não consegue fazer o time jogar e é uma rotina do Flamengo, o time que não consegue, quando é preciso algo mais ali, o jogo se desenvolve tecnicamente, mas há um momento do jogo, João, em que os jogadores estão mais cansados, que a marcação vai afrouxar, que a concentração é menor e nessas horas o adversário do Flamengo costuma ser maior. Ontem o Santos fez isso. No domingo, quando o Flamengo teve um controle do jogo no segundo tempo, não soube fazer isso com o Corinthians, por exemplo. O símbolo disso, o gol que o Diego perdeu. Então, é um time que falta... É um DNA perdedor. Falta alguma coisa. E a mentalidade que impera é aquela mentalidade do concursado. Né? O cara que fez o concurso público e que põe o paletó na cadeira. Faz ali burocraticamente o seu trabalho, não vai ser nunca mandado embora. Só que o rival, o outro time, é aquele time, sabe, competitivo que tem que atingir meta. Muitas vezes é assim que acontece. E o caso do Santos, do Levir. E o Flamengo fraqueja. Então, a torcida está muito irritada, esses excessos, evidentemente, são condenáveis, mas quem criou tudo isso é quem está gerindo o futebol. Da mesma maneira, se o Flamengo estivesse na posição do Corinthians, liderando com folga, o que nós falaríamos aqui do Bandeira? Nossa, o Bandeira de Melo se revelou, além de um bom presidente, um ótimo vice de futebol. Mas não é o que está acontecendo. Lembrando que quando ele, junto com o Gerson Biscotto, foram também os homens que tomavam conta do futebol no segundo semestre de 2015, foi quando o time despencou também. Chegou a brigar por vaga Libertadores, depois ficou 7 jogos sem vencer, perdendo 6 vezes. Então, comprovadamente, ele não tem capacidade para isso. E amanhã, nessa reunião, ele, acho eu não, pelas informações que eu apurei, ele será questionado. Vejamos se esses vice-presidentes terão coragem de fato, questioná-lo como deve, se vão colocar o Flamengo acima ou se vão colocar acima os seus cargos. Porque é legal ser vice-presidente do Flamengo, tudo dá um certo status, né? É bacana, é legal, mas é um momento bem delicado, bem delicado. O Márcio Araújo bloqueia o chute a gol do Ricardo Oliveira. E dá o passe, né? Sem querer dar o passe. Mas ele evita o chute. É um festival de botes errados do Márcio Araújo. Esse bote atrasado, o bote no Alisson foi pelo lado errado. Exato, o lado errado. Se ele vir bloquear o Alisson, ele dá o bote atrás, o Alisson se livra dele. Se antecipar. Exato. E também contra o Grêmio, no gol de Luan, ele deu o bote errado, passou, ainda bloqueou o Cuellar, que não pôde chegar no jogador do Grêmio, e o Luan fez o único gol daquele jogo. E antes, inclusive, do bote errado no Alisson, ele erra um outro bote. Ele vai e fica no meio do caminho, e na sequência ele vai no Alisson, e o Alisson acerta um belo chute, mas não teria chutado se ele fizesse o bloqueio correto. Eu diria que ele é um fenômeno mundial. Se o Márcio Araújo não consegue fazer isso direito... resiste a tanta pressão. Por quê? É porque é culpa dele, é culpa de quem escala. É culpa de quem vai lá e fala que ele é protegido do presidente. Falamos aqui sobre isso há 2 dias. Até do ponto de vista da gestão, você chega no ambiente de trabalho, e o ambiente de trabalho que é visto por milhões de pessoas, são os torcedores todos os dias, mas esse aqui é meu protegido, aquele ali também. Como é que fica para esse cara, para um técnico de futebol ser colocado como protegido? Não, o Zé Ricardo é meu protegido. O Zé Ricardo não tem que ser protegido. Ele tem que ser criticado, como o Calçado acabou de criticar, e eu assino embaixo, e elogiado quando fizer um bom trabalho, e se destacar por ser um bom técnico para treinar o Flamengo e amanhã outras equipes, a Seleção Brasileira, o Paris Saint-Germain, do Neymar, sei lá o quê. Mas ele regrediu muito, né? E eu acho que passa muito também pela ideia de jogo. É um conservadorismo que não combina com o que nós vimos no ano passado, quando ele parecia ser um técnico promissor. E eu acho que o Márcio Araújo simboliza isso tudo. Ele parece um pouco assustado, muito né? assustado. Ele está sempre com os olhos arregalados e por quê, isso João? me incomoda. Olha, que se você não tem jogo de cintura na beira do campo, você olha a situação do Flamengo não hoje. Ajuda. O investimento que foi feito, as grandes competições, Libertadores, eliminado na primeira fase. Na fase de grupos, daquela maneira que foi eliminado. Hoje o Flamengo está 15 pontos atrás do Corinthians. E passou na Copa do Brasil por um triz, né? Capinando sentado. Em 2009, quando o torcedor do Flamengo adora lembrar 2009, né? Nessa rodada, o Flamengo estava 9 pontos atrás do Palmeiras, que era o líder. Então, aquela reação fantástica, o time que foi campeão improvável e ganhou o título, estava 9 pontos, está 15. Hoje, o Flamengo está virtualmente, não está matematicamente, mas virtualmente fora da briga pelo título brasileiro. E nem terminou o primeiro turno. Então, é um time eliminado da Libertadores na fase de grupos, com o maior orçamento daquela chave, de maneira dramática, perdendo 3 jogos fora. Um time que
já está virtualmente fora da briga pelo título, a brigar por vaga em Libertadores. Um time que na Copa do Brasil quase sofreu contra o Santos, o mesmo revés que tomou em 2014 lá do Atlético em Belo Horizonte, que é tomar uma derrota por 3 gols de diferença, quando estava em grande vantagem, né, depois de 2-0 e de abrir o placar na casa do adversário. Isso não pode ser coincidência. Isso não é só uma questão de... São as escolhas do Zé Ricardo, é gestão, eventualmente o comportamento de alguns jogadores, que eu acho que passa também um pouco por isso. É um conformismo muito grande, é a tolerância com a derrota, é perder e achar normal perder. É normal perder, mas não dá para aceitar perder passivamente, como acontece nesse Flamengo de Eduardo Bandeira de Melo.